Nós vamos ler hoje, amados, no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 35 a 42. Diz o texto da Escritura Sagrada: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. 39. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Até aí, amados. Contando com a atenção de vocês, nós estamos diante de um texto norteador e que precisa ser resgatado em nossas vidas nos dias de hoje. Esse texto é norteador para nós. E eu volto a dizer, esse texto precisa ser considerado por nós, precisa ser resgatado por nós em nossas vidas nos dias de hoje. Vejam bem, não temos aqui apenas um registro de informações históricas para satisfazer a nossa santa curiosidade. Não é simplesmente um registro de como começaram os homens, os primeiros discípulos de Jesus, a segui-lo. Não é apenas, eu repito, para uma informação diante de uma curiosidade histórica, como a Igreja de Cristo começou. Nós não podemos esquecer o que Paulo diz lá no capítulo 15 da carta aos Romanos, no verso 4. Tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. Então, amados, eu digo aqui que nós estamos diante de um texto norteador para a nossa vida, que precisa ser resgatado nos dias de hoje. E nós precisamos, partindo já para olhar o que precisamos resgatar nesse texto, nós precisamos constatar se ainda guardamos semelhanças entre nós e esses 2 discípulos iniciais de Jesus, André e João. Eu estou dizendo que esse texto é norteador. Eu estou convidando vocês a que nós constatemos se estamos mantendo na nossa vida semelhanças entre nós e esses 2 primeiros discípulos de nosso Senhor, André e João. E se for o caso, amados, a gente vai ver isso no final, aplicando isso aqui e encerrando esse sermão. Se for o caso, nós precisamos atualizar a nossa caminhada cristã com a postura de João e André. A gente vai entender isso melhor. Estou chamando os irmãos para considerarmos e constatarmos se guardamos ainda semelhanças em nossa caminhada cristã, semelhanças com as atitudes, a postura de André e João. Se for o caso, nós precisamos atualizar em nossa caminhada cristã a postura de João e de André aqui nesse texto. Bem, amados,
Nesse tempo em que nós vivemos, nós precisamos acordar para aquilo que moveu o coração desses dois discípulos de Jesus Cristo, tá? Nesse tempo em que nós estamos vivendo a nossa vida, a nossa caminhada cristã, nós precisamos acordar para qual foi o motivo que moveu o coração desses dois discípulos de Cristo Jesus. Gostaria que você prestasse muita atenção aqui na exposição da palavra de Deus, ok, amados? Vamos ficar atentos, vamos lutar contra distrações, vamos nos manter, porque isso aqui é importante demais para a nossa vida, ok? Então, eu estou dizendo que nós precisamos acordar para aquilo que moveu o coração de André e João, nesse relato aqui, do próprio João no seu evangelho. E eu gostaria de frisar, em primeiro lugar, que André e João, eles não estavam carentes de uma religião, tá, amados? Então não é dessa necessidade que nós estamos falando, a necessidade de alguma religião, tá? Eles não estavam carentes de nenhuma religião. Na época, eles eram discípulos de um grande servo de Deus, João Batista, ok? Um grande homem de Deus, um grande teólogo, um grande proclamador do Evangelho. E, aliás, muito elogiado por Jesus Cristo. Jesus falou acerca de João, que era o mestre, o pastor de André e João, que entre os nascidos de mulher ninguém era maior do que João. Ok, amados? Então, vejam bem, eles não estavam precisando de nenhuma religião, eles estavam muito bem e, inclusive, sendo pastoreados por um grande servo de Deus, ok? Por que é importante destacarmos isso, queridos? Para que nos sintamos incluídos na necessidade que atraiu aqueles dois grandes homens de Deus. Se não é uma necessidade de uma religião, de uma teologia, porque João Batista não deixava a desejar, era um grande servo de Deus. Eu estou dizendo que é importante destacar isso para que a gente se sinta incluído nessa necessidade que moveu aqueles homens, ok? Que necessidade é essa? Como disse, não era a necessidade de uma religião, tampouco de uma boa teologia. Então André e João aqui, nessa época, eles não tinham nenhuma carência religiosa e tampouco nenhuma carência teológica, porque eles estavam sendo pastoreados, discipulados por nada menos que João Batista, volto a dizer, a quem o Senhor Jesus dispensou elogios tão maravilhosos. Então, o que levou aqueles homens a seguirem Jesus Cristo do modo como eles fizeram, tá, amados? Não é seguir de qualquer forma. Se eles não tinham carência de religião, de uma religião, se eles não tinham carência de teologia, conhecimento teológico, o que levou aqueles dois homens a seguirem Jesus Cristo do modo como eles seguiram? Essa é uma pergunta que nós precisamos resgatar e que é muito válida e importante, pertinente para a nossa vida. Em primeiro lugar, amados, João e André foram motivados a seguirem Jesus quando ouviram João Batista falando algo muito importante para um ser humano. Vejam bem, eles não viram algo importante para quem está precisando de uma religião, para quem está carente de uma religião, para quem está carente ou somente carente, quem somente tem carência de uma boa teologia, de um conhecimento bíblico. Eles ouviram algo, João Batista falando algo que é muito importante para todo ser humano. O que eles ouviram? O verso 36 diz: e vendo Jesus passar, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Essas palavras de João Batista, que segundo o relato do evangelista João, que estava acontecendo a segunda vez, primeiro ele fala a doutrina completa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele só registra: eis o Cordeiro de Deus. E essa informação, eu estou dizendo, que eles ouviram,
é uma informação importante para todo ser humano. As palavras de João Batista conduziram aqueles homens na direção em busca de um único objetivo. Aqui que eu gostaria que nós começássemos a prestar atenção, nessa postura de João e de André. Quando eles ouviram João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eles foram conduzidos, seguiram Jesus Cristo e buscavam um único objetivo. Que objetivo era esse? Eles buscavam um encontro pessoal com Jesus Cristo. Guarda isso aí. Quando eles ouvem de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eles vão numa direção com um objetivo. O que eles queriam era ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Verso 38 diz: Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Mestre, onde o Senhor mora? Ver Jesus passando não era garantia de que eles o encontrariam mais uma vez. Poderia ser, ou eles corriam risco de não vê-lo novamente, como aconteceu e acontece com muita gente. Eles não queriam correr esse risco. Para evitar isso, eles queriam saber o endereço fixo de Jesus. Olha aqui, amados. Mestre, onde o Senhor mora? O que eles queriam com isso? Onde podemos encontrá-lo, Senhor, quando nós precisarmos e desejarmos? Eles não queriam confiar na casualidade de encontrar novamente Jesus passando. Quando eles ouviram a pregação, a verdade de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não arriscaram mais. Eles quiseram garantir um encontro pessoal com Jesus. E eles procuraram pelo endereço fixo, onde o Senhor mora. Porque ontem nós vimos o Senhor passando e ouvimos pela primeira vez essa informação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, de novo, nós ouvimos essa mesma mensagem: eis o Cordeiro de Deus. Então, nós queremos a garantia de que, e não queremos arriscar, porque não sabemos se vamos encontrá-lo de novo, vamos vê-lo passar. Nós queremos saber onde nós podemos encontrar sempre que desejarmos. E eles também, amados, desejavam a oportunidade de conversar com Jesus sem serem interrompidos. Eles queriam uma comunhão muito estruturada com Jesus, sem riscos, sem variações, sem interrupções. E aqui eu quero fazer logo, amados, uma aplicação para nós, tá? Esses homens, André e João, não terceirizaram a comunhão com Jesus Cristo, algo que acontece muito em nossos dias, tá, amados? Infelizmente. Inconscientemente, muita gente terceiriza a sua comunhão com Jesus para uma espécie de consultor ou consultora espiritual ou teológica, religiosa. Muita gente terceiriza a sua comunhão com Jesus para um livro. Muita gente terceiriza a sua comunhão com Jesus para eventos e nunca seguem elas mesmas a Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo de uma expressão religiosa que é muito marcada por isso. Se terceiriza a comunhão com Jesus para isso, para aquilo, para esse autor, aquela autora, esse pastor, aquela pastora, mas nunca elas mesmas seguem a Jesus pessoalmente. Então essa é a primeira aplicação que eu gostaria que nós colocássemos no nosso coração, para que nós nos livrássemos desse equívoco que nós hoje vivemos e corremos o risco, né? Porque, amados, o que salva não é o que eu ouço e o que eu leio de Jesus, tá? Essa é apenas uma parte da estrada. Aliás,
é o começo, tá, da salvação. A fé vem pelo ouvir. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o que salva não é o que eu ouço. Eu sei que você ouve muito. O que salva não é o que eu leio. Eu sei que você lê muito. O que salva é o fato de conhecermos e sermos conhecidos por Jesus Cristo. E André e João tinham convicção disso e nos ensinam isso. Eu estou dizendo que o que nos salva não é o que nós ouvimos ou lemos sobre Jesus Cristo. É a primeira parte desse processo e necessária. O que salva é o fato de nós conhecermos e sermos conhecidos por Ele. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É preciso conhecer. Para conhecer tem que estar junto. Para conhecer tem que ter comunhão. O livro maravilhoso de Jó, enigmático, profundo, termina dizendo: antes que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E nós não vemos se não estivermos juntos, amados. Então, queridos, gostaria muito que nós aplicássemos isso em nosso coração. Não é o que ouvimos ou o que lemos que nos salva. Não é o que ouvimos e o que lemos sobre Jesus que nos salva. Mas o que nos salva é o fato de nós conhecermos Jesus e sermos conhecidos por Ele. E a vida eterna é esta, João 17:3, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E vou dizer, amados, é necessário não só conhecermos, mas sermos conhecidos por Ele, tá? E não importa o quanto fomos ou somos atuantes no meio do povo de Deus, isso não importa. O volume de trabalho executado no meio do povo de Deus jamais substitui a nossa comunhão com Jesus Cristo. Vejam o que diz lá em Mateus capítulo 7. O Senhor está falando o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que mostra uma religiosidade exterior vai entrar no reino de Deus. E Ele diz que haverá um embate, um estranhamento, quando as pessoas virem que elas não estão no reino de Deus, e elas vão apelar para tanto que eles fizeram. Expulsei muitos demônios, fiz milagres. E olha a resposta do Senhor: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Vejam, amados, a implicação séria disso entre ouvir sobre Jesus e conhecê-lo. Veja o que está aqui em risco, amados. Quando João e André ouviram quem era Jesus, eles tomaram as providências necessárias para garantir a comunhão pessoal com Ele. Vejam, amados, eles seguiram Jesus e perguntaram: onde o Senhor mora? Onde eu o encontro sempre que eu precisar, nós, ou quisermos. Eles fizeram tudo para garantir, tomaram todas as providências necessárias para garantir a comunhão com Jesus. Verso 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Isso ficou tão marcado na vida de João que ele colocou aqui o momento em que isso aconteceu, porque isso aqui marcou as suas vidas para sempre. Então, amados, eles não poderiam perdê-lo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou dizendo que o que motivou aqueles homens a seguirem Jesus do modo como eles seguiram, tomando as providências para que nunca mais os perdesse de vista, foi o que eles ouviram: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Isso João já tinha falado pela primeira vez, no dia anterior, lá em João, capítulo 1, verso 29, vendo que Jesus vinha na sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através da excelente teologia de João Batista, amados, André e João sabiam muito bem o que significavam essas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe o que significam essas palavras? Qual o significado profundo? Que doutrinas estão por trás dessa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Através da excelente teologia de João Batista, André e João sabiam muito bem o que significavam essas palavras. Presta atenção. Eles, amados, tinham convicção de que o pecado, ele é responsável por todo tipo de miséria, degradação e sofrimento da humanidade. Eles não tratavam o pecado como um transtorno psicológico. Eles tratavam o pecado como responsável por todo tipo de miséria, degradação e sofrimento que há na humanidade. Então, amados, encontrar aquele que tira o pecado do mundo significa o quê? Encontrar Deus. Porque na teologia daqueles homens, somente Deus pode perdoar pecados. Para um judeu crente de então, isso era um fato resolvido. Só Deus pode perdoar pecados. Lembram do estranhamento daqueles homens? Os fariseus, quando viam Jesus dizendo seus pecados estão perdoados, eles diziam: que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Então João e André sabiam disso também. Quando eles escutam eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles estão entendendo que eles estão vendo Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eles sabiam disso pelo pleno testemunho das Escrituras de então, que só Deus perdoa pecados. Onde João e André e também João Batista leram isso? Nas Escrituras de então. Jeremias, o Antigo Testamento, capítulo 50, verso 20, diz assim: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescentes. Essa é uma doutrina conhecida por João e André. Ainda, Isaías, capítulo 1, verso 18, estou trazendo isso aqui como prova dos textos que eles conheciam, a escritura que eles conheciam, a verdade que eles conheciam. Isaías 1,18 diz assim: o Senhor diz: venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ou seja, não importa a gravidade do pecado, não importa o quanto manchou a vida de vocês, eu perdoo e purifico. Eles sabiam disso. E ainda, se você quiser, Isaías 33, 24, diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Só Deus pode fazer isso. Isaías 43, 25 diz assim: olha que maravilha, amados, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Vejam, amados, João Batista, vendo Jesus passar, estando com André e João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja o encadeamento na mente daqueles homens, amados. É teologia para a prática, tá, amados? Só Deus tira pecados. Eles conheciam a teologia de João Batista, eles também conheciam a teologia daquilo que chamamos hoje de Antigo Testamento, especialmente a lei e os profetas, que até então já estavam com o cano fechado. Então, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Ele é Deus. Ok, amados? E no dia anterior, na exposição, na pregação de João Batista, isso tinha ficado ainda mais claro, queridos. Prestem atenção, por favor. Me permitam ler aqui em João agora 29 a 34. Diz assim: no dia seguinte, isso foi no dia anterior, tá? A esse dia que João está aqui relatando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha na direção, João disse, João Batista aqui, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este que está vindo aí é aquele a respeito de quem eu falei quando disse, depois de mim, ou seja, ele estava pregando sobre Jesus há muito tempo. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, está se referindo a Deus, obviamente, aquele sobre quem você vir descer e pousar, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ok, amados? Para André e João, então, estava claro que Jesus era o Filho de Deus e só ele poderia perdoar pecados. E quando ele diz aqui que Jesus era quem batizaria com o Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: o pecado que nos separava de Deus, nele é perdoado. E então nós temos de novo a comunhão perdida pela rebelião do pecado, restaurada com Deus, com o próprio Deus, o Espírito Santo. E queridos, mais uma aplicação para nós. As boas novas das Escrituras que nós temos hoje proclama esta verdade com uma clareza muito cristalina, ok, amados? Nós estamos aqui falando de homens que liam com muita atenção, que desfrutavam de uma teologia muito bíblica, e eles tiveram toda a convicção de que o que estava passando diante dele não podia ser perdido por coisa alguma. E eles fizeram tudo o que era necessário para garantir que nunca mais perdessem Jesus de vista, onde o Senhor mora. Olhemos para nós hoje, amados. As nossas escrituras não vão só mais sobre a lei, os profetas e os escritos, o Antigo Testamento. Elas vão até Apocalipse, porque eles relatam toda a obra salvífica de Deus, toda a sua obra de redenção. Olha o que eu estou chamando a atenção para nós, amados. É aplicação isso aqui, tá? Aqueles homens tiveram aquela atitude de seguir Jesus e garantir de que eles nunca mais o perderiam de vista. Por quê? Porque eles ouviram a verdade acerca de Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui uma pergunta para você. Estou dizendo que hoje nós temos essa informação sobre Jesus Cristo de modo muito cristalino, com toda a Escritura Sagrada. Com tudo que você tem ouvido e lido, o seu encontro pessoal e regular com Jesus está garantido? Você tomou e toma todas as providências necessárias para que o seu encontro regular e pessoal, não terceirizando, que eu leio um livro e me deleito naquilo, mas é a experiência do outro e a minha. Conheço esta verdade, me deleito nela, mas é a minha experiência com essa verdade. É disso que esse sermão está tratando, amados. O seu encontro, de tudo que você lê e ouve, com toda a mensagem cristalina que é para a Igreja de Cristo hoje, com o Novo e o Antigo Testamento, o seu encontro pessoal e regular com Jesus está garantido? Você se certifica de tudo para não perder esse privilégio necessário de estar pessoalmente com Jesus Cristo? Não por tabela,
você mesmo. É por isso que eu disse que esse texto é norteador, amados. Nós precisamos acordar para a necessidade que temos. João e André não ficaram extasiados com algo místico que conheceram de Jesus. Ou ficaram fascinados com um conhecimento teórico. São duas tentações que nós podemos correr hoje. Cair no misticismo, muito marcado às vezes, no meio neopentecostal, das experiências, dos êxtases, dos quase transes. Ou então evitar isso e ficar só encharcado do conhecimento teórico. João e André, eles não ficaram nem extasiados com tudo que eles ouviram e pararam ali no êxtase, tampouco ficaram encharcados de toda a teoria, dizendo, eu estou satisfeito. Eles seguiram Jesus de fato, amados. Este é o ponto desse sermão nessa manhã. Estiveram em comunhão com Ele para nunca mais deixar de tê-lo. Vejam bem, amados. Eu quero garantir que sempre que eu quiser falar contigo, embora Jesus estivesse morando provisoriamente em Betânia, depois ele mudou-se para Cafarnaum. Contudo, amados, João e André já eram seus discípulos e nunca mais os perderam de vista. Mas o ponto aqui continua. Eles quiseram se certificar de que nas suas vidas nunca mais perderiam Jesus de vista, queriam ter comunhão pessoal com Ele. De novo aqui a aplicação para nós, amados. João e André tinham teologia, ou melhor, muito conhecimento teológico. Eles eram discípulos de João Batista. Então, eles tinham muito conhecimento teológico. Mas quando viram Jesus, eles utilizaram tudo o que eles conheciam para segui-lo como Salvador. Se tivermos todo o conhecimento teológico do mundo, mas não seguirmos o Salvador, estamos no meio da estrada. A fé sim vem pelo ouvir, pela compreensão. Mas precisamos conhecê-lo e sermos conhecidos por Ele. E a pergunta aqui, como aplicação para você, com todo o amor que eu tenho pela alma de vocês. O que você sabe? Eu sei que você sabe muito. O que você ouve? Eu sei que você ouve muito. O que você lê te leva até quem? A você mesmo? O que você sabe, o que você ouve, o que você lê sobre Jesus, sobre Deus, sobre salvação, sobre o Evangelho, te leva até quem? É ao próprio Cristo que tudo isso te leva? Toda a carga de conhecimento que você tem, de tanto que tem ouvido, toda a carga de leitura que você tem feito, te leva a quem? É a Cristo? É ao próprio Cristo? É a Jesus de fato, amados, a quem você se dirige? Não é a mesma coisa que pensar sobre Jesus, e pensar correto, tá, amados? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando para nós nessa manhã, amados. Não é o pensar correto que nos salva, é o estar em comunhão com Ele. E a pergunta continua: o que você sabe, o que você ouve, o que você lê sobre Jesus, te leva a quem? É a Ele mesmo? É o próprio Cristo? Pense bem antes de você responder essa questão, porque Ele sabe todas as coisas. Se você disser, não, isso me leva a Cristo, Ele sabe se você tem ido a Ele. Ele diz que no final das contas, lá, Ele vai dizer para muita gente, eu nunca conheci você. Em segundo lugar, amados, a glória de encontrar Jesus Cristo é algo tão poderoso que encerra toda a busca existencial. Olha o que eu estou falando aqui, amados. Como nunca vivemos numa sociedade
com crises existenciais absurdas. Nunca o sentimento de vazio, de falta de significado foi tão pandêmico, ainda que muito maquiado. Muitas das doideiras praticadas pelos seres humanos, que muitas vezes nós criticamos, é a maquiagem para tentar esconder a falta de sentido e significado. Então eu estou dizendo aqui, amados, que a glória de encontrar-se pessoalmente com Cristo é tão poderosa que encerra toda a busca existencial. Verso 40 diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Achamos o Cristo. Eu não tenho tempo aqui, amados, para fazer uma exegese dessa expressão. Achamos o Cristo. Mas só quero dizer o seguinte: a esperança existencial de um judeu crente, na época, era o Messias, o Cristo que viria. A esperança existencial para esses homens, à época, era o Cristo, o Messias. Então, quando eles encontraram, tiveram uma comunhão pessoal e íntima com Jesus, de um entardecer para o anoitecer, eles saíram de lá dizendo: achamos. É como algo assim: achamos. Eu estou dizendo que a glória de encontrar Jesus Cristo pessoalmente é algo tão poderoso que encerra toda busca existencial humana. Eu disse aqui que eles não estavam carentes de religião, nem de conhecimento teológico. Mas até então eles não tinham dito: achamos. Hoje, para alguém que se diz cristão, se isso ainda não acontece, ou seja, se ainda não encontra satisfação existencial na vida, é porque ainda não houve um encontro com Jesus Cristo. José, o que você está falando? Você não está pesando muito essa sua frase? Dizer que se um cristão, dito cristão hoje, no nosso dia, ele diz que continua tendo uma insatisfação existencial, ainda não encontrou uma insatisfação existencial, você está dizendo que isso de fato corresponde à seguinte verdade, de que ainda não houve um encontro pessoal com Cristo? Continue dizendo sim. Um fundamento na palavra de Deus. João 7,39 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber. Satisfação, plenitude existencial, amados. João 6,35 ele diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Era sede e fome biológicas ou sua necessidade fisiológica que ele estava servindo? Claro que não. As palavras são contundentes e poderosas. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas é necessário o quê? Vir a ele. Não ouvir sobre ele. Ouvir, inclusive, a ponto de dar aula. Então, amados, eu volto a afirmar, hoje, alguém que se diz cristão, se isso não acontece, ou seja, não encontrou a satisfação existencial
é porque ainda não encontrou com o Cristo. Porque o Cristo das Escrituras é esse, com quem a pessoa encontra e não tem mais sede, não tem mais fome. Queridos, a religiosidade em si não sacia. Jesus Cristo sim. E a satisfação existencial de que nós estamos aqui falando não é somente em momentos de êxtase espiritual, não, amados. Sabe, quando você está naquele êxtase espiritual, você é preenchido da presença de Deus, e você diz, eu não tenho sede de nada, não tenho necessidade de nada. Não é só nesse momento, amados. É possível ser existencialmente saciado, mesmo em lutas e aflições, amados. Por que será que a resposta do Senhor, quando Paulo está dizendo que estava atravessando um período de sua vida, sendo esbofeteado por um anjo, um mensageiro de Satanás, qualquer que fosse, e era algo como um espinho na sua carne, o que fez 3 vezes buscar o Senhor, pedindo livramento. O que o Senhor disse para ele? A minha graça é bastante para você, minha graça te basta. Porque eu estou dizendo aqui, amados, que essa satisfação existencial que estamos considerando não é somente no momento de êxtase espiritual. É possível estar existencialmente saciado, mesmo no meio de lutas e aflições. De novo, aplicações para nós, amados. Alguém pode dizer, mas eu tenho feito tudo isso, eu tenho feito tudo aquilo, sou da igreja, inclusive. Eu continuo existencialmente insatisfeito, José. A pergunta que eu tenho é, quantas vezes você passou a tarde com Jesus Cristo? Aí alguém pode rir, você está brincando, uma tarde com Jesus? Eu não tenho esse tempo. Mas essa é uma resposta para se dar para o Rei do Universo? Para aquele que tira o nosso pecado e não se lembra das nossas transgressões? A pergunta continua, por que a insatisfação? Você já passou alguma tarde como aqueles homens com Jesus, de onde eles saíram dizendo, achamos o Messias, o Cristo, o ungido. E aí a pergunta é, quantas tardes você já passou com Jesus? Não tenho tempo. Essa resposta pode se virar contra você. Quantas outras coisas recebem a sua atenção a despeito da sua escassez de tempo? Amados, não vou demorar não, tá, amados? Terminar já. Mas estou trazendo isso aqui com o zelo da minha alma diante de Deus. Eu vou ter que prestar contas a Deus por conta de todos os domingos que vocês estiveram aqui. E isso eu falo com muito zelo da minha alma. Eu estou dizendo aqui que há a possibilidade de hoje se dizer cristão e dizer, não, mas eu continuo insatisfeito existencialmente. Eu não tenho satisfação existencial. A pergunta que eu levantei, tá, mas quantas tardes você passou com Jesus de fato, você e ele, sem interrupção? E a possível resposta no mundo apressado, não tem esse tempo. E aí a minha provocação foi, quantas outras coisas receberam a sua atenção, mesmo com a sua escassez de tempo? Quando a disputa é entre o entretenimento e Jesus, quem tem vencido? Seu jogo ou Cristo? Seu futebol ou Cristo? Ah, José, aí você está querendo ser legalista? Não. Não. A gente está procurando falar de um cristianismo que sacia. E esse só é possível no encontro pessoal com Cristo. Eu volto a dizer, às vezes a gente coloca isso como desculpa, que não nos justificam, não tenho tempo. Mas eu pergunto, quantas coisas disputam a sua atenção e ganham?
mesmo com a escassez de tempo. E quando o lazer e Jesus estão em disputa, quem vence? As minhas férias eu não abro mão, mas de uma tarde com Jesus. Aqueles homens tomaram providência para nunca mais perderem essa comunhão pessoal com Cristo, amados. E aí, queridos, a gente pode, para não deixar a coisa muito solta, perguntar o seguinte: o que significa estar com Jesus hoje, pessoalmente? É uma boa pergunta, não é? Essa realidade misteriosa. O que significa hoje estar com Jesus? Ter um momento de comunhão pessoal, de fato, com Ele. Primeiro, amados, é preciso crermos, é preciso que saibamos e é preciso que a gente acredite naquilo que a gente sabe, que Ele está entre nós. Só tem como ter comunhão com Jesus se Ele está entre nós. Jesus ia passando e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram movidos por um interesse para que fosse garantido que eles jamais perderiam Jesus de vista. Então eu estou dizendo aqui, o que significa hoje ter esse encontro com Jesus? Estar pessoalmente em comunhão com Jesus. Primeiro eu preciso saber e crer que Ele está entre nós. Mateus 28, 20. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Já acabaram os tempos? Não. Ele está com a gente. Ele está entre nós. E esse, amados, não era um privilégio apenas daqueles irmãos do primeiro século, tá? Jesus continua conosco. E hoje Jesus Cristo está conosco de um modo ainda mais próximo, inclusive. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É estar face a face, diante de. Mas como João e André, queridos, nós precisamos nos voltar para Ele, em oração, meditações e conversas. Vejam, eu estou aqui, queridos, no auge, preste atenção, por favor. Eu estou aqui no auge daquilo que esse sermão provoca. A realidade de estar em comunhão pessoal com Jesus Cristo. Eu disse que hoje nós temos que saber e crer que Ele está entre nós, claro. João e André não teriam tido a comunhão que tiveram com Ele se não Jesus não estivesse passando por ali e eles o seguissem. Então nós temos que saber e crer que Jesus está entre nós, e Ele está entre nós. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, e de um modo muito mais profundo, o que é chamado de fazer morada. Mas como João e André, amados, nós precisamos nos aproximar, nos voltar para Ele. O livro de Daniel tem uma expressão que eu adoro, gosto muito. Ele diz, quando estava passando pelas lutas e tribulações, pelas dúvidas, ele diz: então virei o rosto para o Senhor e orei a Ele. Para mim isso é fantástico. Essa disponibilidade de Deus, que basta virarmos o rosto para Ele, na direção dEle. Me virei para o Senhor e não contra o Senhor. O mundo está o tempo todo fazendo uma pressão para a gente se virar contra o Senhor, dar as costas para Ele. Então, amados, nós não podemos jamais confundir hábitos religiosos, humanamente falando, com o seguir e estar com Jesus de fato, tá, amados? Há muita religiosidade, às vezes, que é confundida com estar com Jesus de fato. Por exemplo, estudar a palavra dele é necessário. Ler livros sobre é necessário, mas não é o mesmo que estar com ele. São atos humanos, religiosos e necessários, volto a dizer.
Mas é a metade do caminho se isso não nos levar à comunhão pessoal com Ele. Queridos, nós começamos aqui nessa manhã falando o seguinte, que esse texto ele é norteador e que precisa ser resgatado em nossas vidas nos dias de hoje. Eu falei que não trata-se apenas de informações históricas sobre como começou a igreja de Cristo Jesus, seus primeiros discípulos, mas é na perspectiva do que Paulo diz, tudo que foi registrado, escrito, foi escrito para o nosso ensino. Comecei falando sobre isso e falei também que nós precisamos constatar se ainda guardamos semelhanças entre nós e esses dois discípulos, André e João. E eu disse que se for necessário, nós precisamos atualizar em nossa caminhada cristã essa postura de João e André. Qual postura, amados? Garantir que nós sempre teremos comunhão pessoal de fato com Cristo Jesus. É isso. Se for o caso, amados, nós precisamos ter coragem para dizer o seguinte: eu preciso investir na minha comunhão pessoal e nos meus encontros a sós com Jesus. Tenho dado muita desculpa. Tenho sido arrebatado pela máquina do mundo, do século, da cultura. Mas se for necessário, nós temos que ter essa coragem. Quantas vezes o jogo ganhou o momento... Estou falando da Copa não, tá, amados? Poderia falar de outra coisa. Minhas horas no Instagram, Facebook. E claro, fazendo distinção que hoje muitas vezes, muita gente trabalha de modo remoto. Não é disso que nós estamos falando. Não é da hora laboral. Mas quantas vezes, amados, damos mais prioridade ao entretenimento do que a necessidade que temos de falar com Cristo? Que seja para dizer: eu estou exausto, eu estou exaurido, eu estou entrando numa síndrome do esgotamento, burnout. Que seja para isso. Me ajuda. Porque eu sei que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que arrasou com a humanidade. O trabalho é bênção, mas por conta do pecado, o trabalho nos deixa extenuados. É nele que você vai encontrar o socorro. Isso é tão importante e sério, aqui estou partindo para a conclusão. Isso é tão importante e sério, amados, que no último livro da Bíblia, presta atenção, por favor, o Senhor nos adverte. Tá? Isso é tão sério, que lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, o Senhor nos adverte. Na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor chama a atenção para um cristianismo que pode tornar-se morno, ou seja, sem relacionamento vivo, afetivo, piedoso. O Senhor nos chama nessa atenção nessa carta. A igreja de Laodiceia, uma igreja existente. Não é uma metáfora, uma parábola. Mas o ponto aqui é que ele nos chama a atenção para a possibilidade de um cristianismo que pode tornar-se morno, sem relacionamento, sem afeto, sem devoção, sem fervor. Jesus disse que para ele isso é simplesmente repugnante. Ele sente náusea de um cristianismo ao modo morno. Não sou de ficar orando todo. Isso é para as senhoras, para os senhores, para os pastores. Jesus disse que estava a ponto de vomitar, de tão enjoado que um modo antropomórfico de falar, que esse tipo de cristianismo morno ao qual nós somos sujeitos cada vez mais, causa em nosso Senhor. Mas essas pessoas, Jesus chama atenção para isso também, amados, que vivem uma espécie de cristianismo morno ou com outras intenções, que não a comunhão verdadeira e fervorosa com Jesus. Jesus diz que essas pessoas acham que estão bem, que está tudo bem com a vida delas. Olha o que ele diz no verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse. Você diz, primeiro ele diz, vocês estão mornos.
Vocês estão me enjoando com esse cristianismo sem fervor, sem devoção, sem comunhão. Verso 17 ele diz: você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Olha o que Jesus diz: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Abramos os olhos, amados, porque o mundo vai dizer assim: você tem que trabalhar. Se sobrar tempo, vai à igreja. Se sobrar tempo, você ora. Ou você tem que estudar. Depois você pensa nessas coisas. O reino de Deus, qual é a lógica? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente está falando aqui de comunhão íntima, não está falando de ativismo, amados. Não está falando de comunhão pessoal e íntima com Jesus Cristo. Então, amados, vejam o que Jesus está denunciando. Primeiro, que pode existir um tipo de cristianismo ao modo morno, sem relacionamento, sem vigor, sem fervor, sem comunhão pessoal. Ainda que se diga, olha, não, do ponto de vista social, da cultura, eu estou bem, sou rico, estou bem de vida. Mas Jesus diz: você não sabe que você é infeliz. Por quê? Melhor você não tem. Você é miserável, porque você desprezou a riqueza. E você é cego, não está vendo o engodo que Satanás está botando na sua vida para te desviar da comunhão. E você está nu. Você está exposto. A solução é apresentada pelo próprio Jesus glorioso no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para uma igreja cristã, amados, que desenvolveu um cristianismo ao modo morno. É outro tempo hoje, José, tecnologia, sabe? Desenvolvimento científico, esse negócio de muita oração, sabe? É outro tempo, José. O texto já denuncia isso. Para concluir, queridos, eu queria dizer o seguinte: certifiquem-se de que a porta da sua casa, de que a porta da sua vida está de fato aberta para o Senhor. A misericórdia dele é desse tamanho. Já saiu. Tem religião, tem cristianismo morno, sem relacionamento pessoal, fervoroso, com devoção. Embora o momento devocional continue, é possível ter uma vida devocional muito intensa, sem comunhão com Cristo. Não piora as coisas, José, por favor, mas é assim, amados. Então, certifique-se de que a porta da sua vida, a porta da sua casa, está de fato aberta para o Senhor. Estava falando da misericórdia de Deus. Foi botado para fora. Não ora mais. E não sabe como esse pastor aqui fica preocupado quando pergunta para alguém: e aí, você está lendo, está orando? Aí a pessoa, muito se empoderando da sinceridade: olha, isso eu tenho deixado a desejar. Certifique-se se a sua casa, a sua porta, sua vida está aberta para Cristo. Porque muitas vezes ele vai, ele sai, ou ele é tirado. Mas ele é tão misericordioso que ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Como, José? Eu estaria aqui nessa manhã de domingo, antes de você assistir a partida Brasil e Noruega, o Senhor não estaria aqui batendo na porta do seu coração, na sua casa? Eu preciso estar mais dentro. Por isso eu falei, amados, que esse texto das Sagradas Escrituras
que pode passar como um detalhezinho, uma informação histórica ali, no primeiro capítulo de João. Ele é norteador. Cada vez mais seremos disputados entre o século ou a religiosidade secular, que é a igreja, pela igreja, somente a igreja. E a gente construiu esse castelo hoje, que presta muito mais de serviço ao reino de Deus do que deveria. Para dizer o seguinte, amados, como aqueles homens, nós temos que deixar as coisas muito garantidas. Eles não começaram, quando Jesus perguntou, o que vocês estão procurando? Eles não começaram, não, nós ouvimos um conceito teológico ali de João Batista, que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles não começaram por aí, amados. Eles estavam tão ávidos que eles perguntaram, onde o Senhor mora? Porque é a segunda vez que eu o vejo passar. O que me garante que eu o verei de novo passando? Eu quero saber onde o Senhor mora. Eles foram para nunca mais deixarem de ter comunhão com Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, amados. E que jamais percamos de vista que, embora sendo uma geração cristã que conhece como nenhuma outra teologia, a Bíblia, contudo tem um detalhe que não pode passar de jeito nenhum, que é a comunhão pessoal. E tem mais, amados. Eles saíram dali distribuindo toda aquela bênção, aquela graça. André encontrou Simão e disse, encontramos o Cristo. Para jamais trocarmos a verdadeira comunhão com Cristo, por que quer que seja, até mesmo por teologias, por informações, por leituras, mas que não nos levam verdadeiramente a Ele. E, queridos, nós hoje estamos no dia do sacramento da ceia, nós vamos participar agora, que é um sacramento que mostra de um modo dramático, porque nós temos aqui os elementos, o cálice e o pão, para essa comunhão visceral com Cristo Jesus. Jesus chegou a um ponto de dizer, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ok, amados? O que nos sustenta nessa caminhada, até a eternidade, é a comunhão com o Salvador, comunhão pessoal, não teórica, mas pessoal. Ok?